Legal, gente, semana 18, na última aula, na Biologia B, nós trabalhamos a parte da fisiologia vegetal, falamos dos estômatos, né? Transpiração estomática, transpiração através dos estômatos, perda de água na forma de vapor, tá? E antes da gente seguir para a parte de deslocamento das seivas, que a gente chama de translocação de seiva, que é o conteúdo de hoje, eu gostaria de fazer alguns exercícios aqui que são clássicos, já que esse tema é muito recorrente nas questões de vestibular. Essa questão que eu peguei aqui é uma questão da Federal do Paraná de segunda fase. Olha o que ela trouxe para a gente. Estômatos são estruturas vegetais especializadas que ocorrem principalmente nas folhas e que apresentam dois estados funcionais característicos, aberto e fechado. Diferentes condições ambientais, apresentadas na tabela abaixo, acarretam a abertura ou fechamento dessas estruturas. Preencha a tabela identificando qual o comportamento que os estômatos terão em cada condição apresentada. Olha que interessante. Uma questão de segunda fase que não tenho que escrever a princípio, né? Eu tenho que preencher uma tabela. É muito legal isso, né? Lógico que na letra B ele vai querer que eu escreva alguma coisa daí. Mas vamos lá. Nós trabalhamos isso na teoria. E essa tabela tem que estar na tua mente, tem que estar na tua cabeça também, tá? Então, quando eu falo assim, condição ambiental, o que interfere no funcionamento dos estômatos? A luz, a água e o CO2, né? Quanto mais luz, o estômago está aberto ou está fechado? O estômago aberto. Lembre-se, né? As plantas têm estômatos abertos durante o dia e fechado durante a noite. A maioria das plantas, nós temos essa condição. Estômago aberto durante o dia e fechado durante a noite. Então, luminosidade alta, você pensa em dia. Luminosidade baixa, a gente pensa na noite. Na noite, geralmente, os estômatos estão fechados. Fechado. Suprimento de água. Quando tem muita umidade, quando tem muita água, o estômago é uma válvula de transpiração, né, gente? Então, a planta pode se dar ao luxo de ter o estômago aberto. Se tem pouca água, a planta não pode ficar transpirando em excesso, então ela fecha o estômago. Agora, quando tem alta concentração de CO2, gente, essa concentração de CO2, eu estou falando do quê? Estou falando da atmosfera ou estou falando da planta? É sempre da planta, porque a concentração atmosférica, teoricamente, ela é estável, né? O que pode variar é quanto a planta tem de gás carbônico dentro dela. Então, por isso que ele não deixa específico isso. Mas essa concentração de CO2 é a concentração de CO2 dentro da folha, dentro da planta. Se ela tem muito CO2, significa que ela pode fechar os estômatos. Porque ela já tem bastante CO2 lá para fazer fotossíntese. Agora, se ela tem pouco CO2 dentro da folha, significa que daqui a pouco ela não vai conseguir mais fazer fotossíntese. Então, ela precisa abrir os estômatos para captar CO2. Então, quando a planta tem pouco gás carbônico no mesófilo foliar, a gente observa o estômago abrindo. E aí ele pede para a gente explicar um desses comportamentos, apenas um. Ah, vou falar de luz, vou falar de água, vou falar de concentração de CO2. Ele falou apenas um. Então, você vai descrever. Ah, normalmente as plantas apresentam estômatos abertos durante o dia. E aí se fala da luz, né? Ou seja, tendo uma intensidade luminosa alta, os estômatos estarão abertos. Tendo uma intensidade luminosa baixa, os estômatos estarão fechados, né? Então, você pode escolher qualquer um desses. Tá? Ele deixou bem evidente que é só um que ele queria que você falasse. Então, ou se fala de luz, ou você fala de água, ou se fala de concentração de CO2. Tá? Uma outra questão, só que agora, né, inicialmente eu vou trabalhar a teoria com vocês, é o seguinte. O exercício vai falar para você que ele arrancou a folha de uma planta e colocou essa folha em cima de uma balança. Tá? Então, imagine que você tem aqui essa balança
e que inicialmente essa balança apresenta ali, vou chutar aqui, tá? 258 gramas. 10 minutos depois, vamos supor que você vai ter 110 gramas. O que está acontecendo? Por que a folha ficou mais leve? Com o tempo, essa folha ela continua transpirando, ela continua perdendo água. Se ela continua perdendo água, ela diminui, né? Ela vai ficando mais leve. Daqui a pouco ela vai estar lá 80 gramas, né? Então o exercício vai falar isso para você. O que acontece com a massa da folha? No gráfico fica assim, ó, gente, né? No gráfico fica assim. E aí eles vão perguntar para você, que ponto é esse aqui? Que ponto é esse ponto A? A transpiração de uma planta, ela acontece através da cutícula foliar. Então, nesse ponto aqui, você tem a transpiração cuticular mais a transpiração estomática. Esse ponto aqui é o ponto de fechamento dos estômatos. Ah, deixa eu apagar esse aqui. Esse aqui é o ponto de fechamento dos estômatos. Então, o estômago fecha exatamente nesse ponto. Então, significa que a partir desse ponto, você só fica com a transpiração cuticular. E aí, a transpiração cuticular, gente, a planta vai perdendo água, continua perdendo água, mas numa velocidade mais lenta, né? Então, por isso que a gente tem aí a massa da folha diminuindo ao longo da balança, porque ela está desidratando, literalmente está perdendo água, tá? Como que isso aparece nos exercícios? Olha aqui esse exercício, tá? O gráfico apresenta a taxa de transpiração de uma planta ao longo de um certo período de tempo. Então, ele me dá aqui a taxa de transpiração em função do tempo. De ponto A até o ponto B até o ponto C. Vamos lá. Aqui é o fechamento dos estômatos. Aqui, fecha estômato. Antes do ponto B, entre A até B, você tem transpiração cuticular mais transpiração estomática. De B até C, você tem somente a transpiração cuticular. Por quê? Porque a transpiração estomática não está acontecendo porque o estômago fechou. Onde que fala isso? Entre A e B, os estômagos estão se abrindo. Não, os estômagos estão abertos. Não estão se abrindo. Eles estão abertos, né? Ou estão começando a se fechar, né? Mas eles ainda estão abertos. Entre A e B, a transpiração é apenas estomática. Entre A e B, não é apenas estomática, é cuticular também. A a B, a transpiração é estomática e cuticular. Perfeito. A transpiração é estomática e cuticular. B, C, os estômagos estão se fechando? Não, gente. Os estômagos já se fecharam. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto X. No ponto X, os estômagos já se fecharam. Então, entre B e C, o estômago já está fechado, não está se fechando, né? Então, falso. B e C, a transpiração é apenas estomática? Não, ela é apenas cuticular. Tá? Então, esse é um exercício clássico que pode aparecer com esse conteúdo que a gente está estudando agora. Tá? Mais um aqui. O gráfico a seguir mostra as curvas de fechamento hidroativo dos estômatos de duas plantas. Uma planta que tem fechamento rápido e uma planta que tem fechamento lento dos estômatos. As plantas 1 e 2 estão adaptadas, respectivamente, a ambientes. Cara, aquela planta que está no ambiente úmido, ela pode fechar mais lento. Mas a planta que está num ambiente mais seco, ela tem que fechar mais rápido, né? Então, o fechamento rápido dos estômatos acontece num ambiente seco e o fechamento lento naquele ambiente mais úmido. Então, letra A mostra isso, né? Nessa ordem, secos e úmidos. Tá? E aqui eu pergunto para vocês, em qual segmento ou ponto do gráfico a absorção de água é maior? Mais um exercício possível que pode cobrar de vocês. Então, nesse ponto aqui, o estômago está aberto, aqui o estômago está fechado. Se o estômago está aberto, significa que a planta está perdendo água na forma de vapor. Se a planta está perdendo água, significa que ela está absorvendo muita água na raiz, né? Então, qual ponto a absorção de água é maior? É no ponto, entre o ponto A e B, né?
entre o ponto A e B é o ponto que a água está absorvendo mais água, porque é o ponto que ela está transpirando mais, está perdendo mais água, né? Então, mais uma possibilidade de questão. E aí o assunto que a gente vai trabalhar nesse finalzinho de aula aqui é a translocação de seiva. Vamos falar de condução da seiva bruta, ou seja, de água e sais minerais através do xilema. Existe o que a gente chama, galera, de pressão positiva da raiz. Gente, se a água ela entra na raiz por osmose, significa que a raiz tem que estar hipertônica em relação ao solo que está hipotônico. Porque o sonho da molécula de água é diluir aquilo que está hiperconcentrado, né? Então, se aqui está mais concentrado, a água vai vir para cá por transporte passivo, por osmose. A osmose empurra a água para dentro da raiz. Isso envolve o que nós chamamos de pressão positiva da raiz. A pressão da raiz empurra a água pelo caule e essa água chega até a folha. Só que a pressão positiva da raiz ela não explica como que a água chega em grandes alturas. Ela explica, por exemplo, fenômenos, né, como perda de água na forma líquida através dos hidatódios lá. Ela explica um pequeno movimento de água de raiz para o caule, né? Mas existe essa pressão positiva da raiz, que é chamada de pressão radicular também, tá? Olha, a pressão positiva da raiz ela foi testada em laboratório com esse experimento aqui. Então, eles pegam lá uma engenhoca aqui, né? Um tubo curvado contendo mercúrio, e eles colocam isso em contato com o caule ali de uma planta. Depois de um tempo, veja que a água empurra o mercúrio, a coluna de mercúrio para cima, mostrando o deslocamento da seiva bruta simplesmente pela pressão positiva da raiz. Então, o que tem aqui? Tem a raiz e tem o caule. Não tem nenhuma folha nessa planta. Raiz e caule. Então, eles comprovam que existe uma pressão positiva da raiz. Se a raiz está hipotônica hipertônica e o solo está hipotônico, por osmose, puxa a água. Essa água é empurrada ao longo do caule, que acaba empurrando a coluna de mercúrio desse experimento, tá? Um outro fenômeno que é importante vocês saberem é a questão da capilaridade. Se você pegar um canudinho muito fino como esse daqui, comparar com um canudinho mais grosso e com de diâmetro médio, e você simplesmente só coloca esse canudinho em contato com a água, você vai ver que a água sobe bastante no canudinho mais fino. Ela sobe mais ou menos no canudinho médio e ela sobe muito pouco no canudinho mais grosso. O que acontece aqui, gente? Um fenômeno chamado capilaridade. Quanto mais fino é o vaso, no caso o xilema, mais essa água tende a subir. Mas também não é algo expressivo, que vai explicar como que a água chega em altitudes mais elevadas, né? O que acontece é que as moléculas de líquido, elas se aderem à parede, né, ali, que tem celulose. Essa parede de celulose, lembre-se, essa celulose é um açúcar. O açúcar tem polaridade. A água tem polaridade. Então, existe o quê? Uma atração química ali dessa água, né? E aí essa água meio que vai escalando os vasos do xilema por conta, então, da capilaridade. Aqui, ó, é um experimento que a gente pode fazer, né? Cortando o caule ali, colocando em diferentes pigmentos, né? Aí fica essa visualização bonita aqui, mostrando que a água sobe, né? Nesse caso, a água colorida, até as folhas. Coesão das moléculas de água. Aquele fenômeno da tensão superficial lá, do inseto, da aranha, né? Que está aqui, no caso, a aranha em cima da água. Isso acontece por conta do quê? Se eu tenho uma molécula de água, o que acontece? O hidrogênio só faz uma ligação. O hidrogênio só faz uma ligação. Só que o oxigênio, que já está estável aqui, e esse hidrogênio que já está estável aqui, esse hidrogênio ele é positivo, esse oxigênio é negativo, então existe uma atração química que nós chamamos de ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, tá? Então existe o quê? Uma coesão entre essas moléculas de água,
As ligações de hidrogênio, elas geram ali uma atração, né, que a gente chama de ligações de hidrogênio, que mantém as moléculas de água coesas. Então, quando o animal, essa aranha, um inseto, é muito leve, ele não chega a quebrar a tensão superficial da água. E aí, a gente fecha esse raciocínio todo falando da teoria de Dickson, ou teoria da coesão-tensão, adesão. O que diz a teoria de Dickson? A água é absorvida pela raiz por osmose, num processo chamado de embebição. Lá nas folhas, os estômatos estão transpirando. Essa transpiração cuticular, essa transpiração estomatal, ela gera uma força de sucção, tá, gente? Lembre-se que as moléculas de água são coesas, né? Entre as moléculas de água, tem as paredes ali, né, do vaso lenhoso e tal. A tensão criada pela força da gravidade e pela transpiração, isso faz com que a planta gere um deslocamento de água, né, pela coluna aqui, né, saindo da raiz, vai para o caule e chega até as folhas. Então gera o que, galera? Gera uma tensão, a transpiração vegetal, ela gera uma tensão, essa tensão começa a puxar moléculas de água, uma molécula de água está ligada a outra molécula de água através de ligação de hidrogênio, então começa literalmente puxar uma outra molécula, vai puxando outra molécula, vai puxando outra molécula, e tem ainda a questão da capilaridade, né? Isso tudo é chamado de teoria de Dickson. Dickson foi um cientista que fez esse experimento em 1914, tá? Então, teoria da coesão-tensão ou teoria de Dickson, beleza? Teoria de Dickson, teoria da coesão-tensão. A transpiração gera uma tensão, as moléculas de água estão coesas, então você tem a água subindo. Isso explica como que a água sobe em alturas mais elevadas. E a gente fecha a nossa aula de hoje falando do transporte agora do floema. A hipótese de Mintz foi um alemão, um cientista que em 1928 fez esse experimento aqui. Ele pegou aqui um tubo, né, gente, um recipiente com uma solução muito concentrada de açúcar. No outro lado, uma solução muito diluída. Ele ligou esses dois tubos aqui embaixo e ele ligou esses tubos lá em cima também, tá? O que ele observou? Ele colocou aqui, né, muito açúcar. Então, esse recipiente, ele imita a folha. Como tem muito açúcar, a água começa a entrar aqui, né? O sonho da molécula de água é diluir aquilo que está muito concentrado. Então, a água, por osmose, passa essa membrana semipermeável e começa a empurrar esse açúcar ao longo do floema, né? Então, aqui tem xilema, lá tem floema, ó. Então, ao longo do floema, a água vai empurrando essas moléculas de açúcar até chegar lá na raiz, ó. Então, se Dickson explicou o deslocamento de água pela planta, o Mintz vai explicar o deslocamento de açúcar. E o Mintz criou esse experimento, então o que ele vai te perguntar? Ele vai te dar essa imagem e você vai ter que dizer, aqui é a folha, aqui é a raiz, né? Então, fique atento. A folha é onde tem fotossíntese, então na folha tem muito açúcar, então onde tem mais soluto é a folha. Onde tem soluto em menor quantidade ou muito diluído é a raiz, tá? E como que o açúcar se desloca pelo floema? Ele é empurrado pela água, né? Ele é diluído e empurrado pela água que está sendo absorvida aqui, né? Nessa parte mais concentrada. Beleza? Então, o transporte da seiva orgânica tem a questão da pressão positiva também, né? Tem a hipótese de Mintz, que também é chamada de fluxo por pressão ou fluxo em massa, tá? Na biologia B era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. A gente está mais adiantado na biologia B. Se alguém tiver alguma dúvida, eu permaneço por aqui. Se não, bom resto de quarta-feira aí para vocês, tá bom? Lembrando que semana que vem ainda tem aula antes do recesso, tá? Tchau, gente.
Até mais.